Oi, pessoas, tudo bom com vocês? É claro, né, gente, que hoje é um dia, assim, eu acho bem marcante para o mundo, para a história, e eu não poderia ignorá-lo. É um assunto que eu acho muito difícil de tratar, principalmente na internet, porque a gente pode falar uma bobagem qualquer e ser massacrada, né? Então eu vou ser muito cuidadosa para vir contar para vocês que uma das muitas coisas de Carol é ter percebido, não digo tarde, mas com bastante idade, o que é ser feminista, como defender essa ideia do feminismo e como eu percebi como que essas coisas me afetavam e eu não me dava conta. A partir dessas percepções, eu comecei a ler bastante coisa, mas eu não sei nada. Fiz uma pequena pesquisa sobre a data, porque é dia 8 de março, e vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência e um pouquinho de leituras que eu já fiz. Hoje eu coloquei lá no Instagram, no Muitas Coisas de Carol, né? O arroba Muitas Coisas de Carol, alguns livros que eu tenho na minha estante, mas que eu não li ainda. E aqui no vídeo eu vou falar de livros que eu já li e que tratam, mais ou menos, ou tratam muito, sobre assuntos, sobre a ideia do feminismo. Bom, gente, na minha pesquisa, eu encontrei que, assim, a primeira data que se falou, né, de Dia da Mulher foi o dia 1º de maio de 1908, nos Estados Unidos. Né? Como é que eu vou dizer? Não me aprofundei para saber o que era essa data, mas eu sei que a primeira vez que falaram de Dia da Mulher foi essa data lá nos Estados Unidos. Depois disso, em 1910, teve a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca. E nessa conferência, 17 países aprovaram uma data anual para honrar as lutas feministas e também para dar suporte ao sufrágio universal. Lembrando que a ideia do sufrágio é a coisa ligada ao voto da mulher e tal. Então, essa conferência tentou estabelecer um dia. Um ano depois, no dia 25 de março de 1911, 130 operárias morreram num incêndio uma indústria têxtil, numa fábrica têxtil em Nova York. Muitas pessoas falam, né, do Dia da Mulher, lembram esse incêndio e essas mortes. No dia 8 de março de 1917, 90 mil operárias se manifestaram contra o czar Nicolau II. E essa data foi oficializada como o Dia Internacional da Mulher em 1921 e foi reconhecida oficialmente pelas Nações Unidas em 1977. Então foi dessa maneira que se chegou ao dia 8 de março. Eu já peço desculpas aqui às pessoas que entendem muito sobre esse assunto por eu falar dessas datas de maneira tão superficial, mas eu reconheço a minha falta de conhecimento sobre isso e eu só quis trazer essa pequena linha do tempo, né? E por que eu reconheço e me preocupo em destacar isso? Eu sempre comento com as meninas do Tinha que Ser Mulher, elas já estão enjoadas de ouvir essa minha história, e já comentei com outras amizades que eu demorei muito para entender o que é ser feminista e como que é o meu papel na sociedade como uma mulher. Por que eu demorei para entender? Eu fui criada por um pai e por uma mãe que trabalharam bastante, sempre igualmente. O meu pai e minha mãe tinham salários que eram iguais, né? Minha mãe não ganhava menos que o meu pai. O meu pai e minha mãe tinham uma relação em casa muito igualitária. Se o meu pai saía para jogar futebol, às vezes a minha mãe também saía para ter uma janta com as amigas. Então eu nunca vi o meu pai dizendo que a minha mãe não podia alguma coisa, né? E minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito assim com uma postura, né? Muito se colocava, não deixava ninguém passar por cima dela também. Daí eu fui ser professora. E na minha profissão, todos ganhamos mal, todos ganhamos o mesmo salário, né? A maioria de nós somos mulheres na profissão, né? E tenho a sorte de estar numa escola que, pelo menos até hoje, eu não percebi grandes atos de machismo. Nunca percebi nenhuma equipe diretiva protegendo um professor homem pelo fato dele ser homem. Claro que eu já testemunhei algumas atitudes machistas, até mulheres reproduzindo, né, por causa do machismo estrutural, mas nunca foi uma coisa absurda, como eu sei que já aconteceu em outras escolas.
Então, por muito tempo, mas o que que é desigualdade? Até que um dia caí no mundo real, né? Deixei de ser ridícula e percebi todas as coisas que também me influenciam, que também me ameaçam. E eu comecei a me interessar mais a ler sobre isso, né? Não ter apenas os meus achismos, mas ler. Não tive tempo de ler tudo que foi necessário, por isso que falei que essa minha pequena introdução ali sobre as datas é superficial e eu tenho consciência disso. Mas eu vim indicar para vocês alguns livros que me ajudaram a tomar algumas consciências, a perceber coisas que até então eu não percebia e me ajudaram também a me ver, né? O que que eu, como professora principalmente, posso ensinar para os meus alunos e para as minhas alunas, e o que que eu e as minhas amigas podemos discutir, debater e para nos apoiar também, né? Sempre se fala muito que a mulher é guerreira, a mulher é forte, mas a gente tá cansada, né, gente? A gente quer estar desistida. A gente quer estar desistida da vida e ter um apoio. Então eu espero que as minhas amigas saibam e percebam que eu tento ser o apoio delas quando elas precisam chorar, reclamar, se alegrar, se orgulhar delas mesmas. Eu tô aqui para elas. Então eu vou mostrar para vocês o primeiro livro, chama Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Ngozi, nunca sei falar, gente. É um livro bem pequenininho, né? Sempre falo, gente, os livros menores, ele tem 63 páginas. E eu não sei como é que apenas 63 páginas podem fazer de refletir tanto. Eu vou ler para vocês o que tem aqui atrás do livro. A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. E também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. Quem me conhece bem já ouviu falando que as mães de meninos precisam começar a educar eles direito. Aqui bem polêmica, podem me tirar nos comentários, não tem problema. Mulherada, vamos educar os filhos homens para serem homens, não serem os desgraçadinhos. Eles entenderem que eles também podem lavar uma louça, que eles também podem cuidar de um filho, que a cor da camiseta deles não vai deixar eles mais homens ou mesmo menos homens, que eles têm que respeitar as mulheres. Então começamos daí. O outro livro que eu vou mostrar para vocês, eu li faz pouco tempo. Eu acho que qualquer livro que eu fosse citar dessa escritora, estaria correto citá-la no Dia Internacional da Mulher, que é a Isabel Allende. Eu escolhi para representar a obra dela que eu já conheço, Mulheres da Minha Alma. E nesse livro, ela fala sobre, desde o momento que bem criança, ela se deu conta que ela era uma feminista, que ela não sabe de onde que ela tirou isso. Ela comenta que o Chile é um país bem machista e que desde criança ela sempre teve ideias feministas. E ela fala das mulheres, né, e que ela conviveu, das atitudes dela e tal. Também vou ler aqui atrás para vocês. Em Mulheres de Minha Alma, a grande autora chilena nos convida a acompanhá-la nessa viagem pessoal e emocional em que rememora seus vínculos com o feminismo desde a infância até hoje. Relembra algumas mulheres imprescindíveis em sua vida, como as saudosas Panchita, Paula e a agente Carmen Balsams. Escritoras relevantes como Virginia Woolf e Margaret Atwood, jovens artistas que personificam a rebeldia de sua geração, ou, entre muitas outras, as mulheres anônimas que sofreram violência e, cheias de dignidade e coragem, levantaram-se e seguiram em frente. Elas são as mulheres que a inspiraram e acompanharam ao longo da vida. São as mulheres de sua alma. Por fim, Isabel Allende também nos oferece reflexões sobre o movimento #MeToo, que ela apoia e celebra, sobre as recentes revoltas sociais em seu país de origem e, como não, sobre a crise global provocada pela pandemia do Covid-19. Tudo isso sem perder aquela inconfundível paixão pela vida e a certeza de que, independentemente da idade, sempre há tempo para o amor. Então, esse é o livro da Isabel Allende, que ela fala bem assim sobre o feminismo. Não é um livro ficcional, então por isso que eu escolhi ele, mas em qualquer livro ficcional, qualquer não, né? Eu já li 6 dela. Então eu percebo personagens mulheres com pensamentos, com atitudes, com postura para essas ideias feministas que a Isabel Allende traz desde criança.
Ela citou aqui a Margaret Atwood, não poderia deixar de mostrar para vocês os 2 livros dela que eu li, obviamente, Os Contos da Aya e o segundo livro, Os Testamentos. Maravilhoso, gente. O Conto da Aya é muito bom, né? Bem famoso nos últimos anos, as pessoas falam muito dele. Uma distopia em que as mulheres são separadas em castas, muitas delas servem apenas para uma reprodução, um ato sexual, assim, de estupro, né? E Os Testamentos é o desenvolvimento dessa história. Depois de 35 anos, a escritora fez essa obra esplêndida. Como a gente percebe como 35 anos fazem muito bem para uma escritora. E Os Testamentos é um livro incrível, também sobre a temática feminista. Eu vou citar para vocês agora, eu vou mostrar um livro. Eu acho que ele vai ser assim um tanto quanto questionável. Ano passado se falou muito da escritora Naomi Wolf, uma negacionista. Descobriu-se que era negacionista e que provavelmente para esse livro ela não teria nenhuma base de estudo científico e tal. Mas o que ele me causou, eu não posso tirar esse valor. Eu pensei em muitas coisas sobre a minha aparência, sobre o que eu fazia de coisas de vaidade porque eu queria ou porque os outros exigiam, porque a sociedade exige e exige, né? A gente parece assim muito batido falar isso, mas a sociedade exige da gente. O livro, então, um pouquinho assim, né, questionável, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E, como eu falei, a gente pode questionar a postura da escritora, mas eu não posso questionar que o que ela escreveu me levou a refletir. Eu me lembro que, quando eu estava lendo, gravei um áudio para minha amiga Nice, chorando, coisas que eu percebi em mim, por causa desse livro. Talvez ela, como eu falei, possa ser questionável, mas as reflexões que eu cheguei, talvez por ter mais experiência de leitura, por ser um pouco mais crítica, me ajudaram muito a reconhecer principalmente isso que eu falei para vocês. O que eram vaidades que me faziam feliz, como, por exemplo, me maquiar. Eu adoro me maquiar. E vaidades que eu mantinha só porque era algo que a sociedade dizia que era feminino, só porque se dizia que era uma coisa que expressava feminilidade. Então, essas coisas que eu percebi que não eram minhas, que não era para minha alegria, eu consegui abrir um pouco mão delas, né? Mas de vez em quando a gente dá uma escorregada. E por último, eu quero indicar para vocês 2 livros da Regina Navarro Lins. As meninas que convivem comigo nos clubes do livro também sabem que eu sempre indico esses 2 livros. Foram os primeiros livros que eu li sobre o papel da mulher na sociedade. Eu quase não percebi, né? Quase que eu achei que era de fato sobre o amor, que é O Livro do Amor, da Regina Navarro Lins, volume 1 e 2. Né? Então, por exemplo, aqui atrás do volume 1 diz o seguinte: uma longa viagem no tempo revela-nos como as noções ocidentais sobre o amor, o desejo, a sexualidade e o casamento se alteraram profundamente na pré-história até o século XVII. Distrações ou aflições para os gregos da Antiguidade Clássica, questões repudiadas pelos primeiros cristãos, assuntos do demônio e temas idealizados pelos trovadores na Idade Média, sujeitos à intensa repressão durante a Renascença, as reações de cada época, as práticas amorosas, deixaram marcas profundas ainda em nossos dias. E no volume 2 nós temos o seguinte: no mesmo século das luzes, em que se combate a escravidão das emoções, uma força oposta toma conta do imaginário do Ocidente. O romantismo eleva o amor casto à finalidade mais nobre da vida. A repressão sexual, transfigurada em neurose e histeria, será matéria da investigação psicanalítica e combatida pela contracultura do século XX. O advento da pílula, dos movimentos feminista e gay e a revolução tecnológica abrem caminho para uma nova vivência amorosa. Do amor ideal ao sexo virtual, barreiras e modelos são derrubados numa história ainda em construção. Esses 2 livros tratam da história do mundo, da sociedade, a partir do ponto de vista do amor, seja lá que tipo de amor. E aí estamos nós envolvidas, né? As mulheres sendo usadas, sendo exploradas, sendo amadas, sendo violentadas na história do mundo. Esses 2 livros foram muito importantes para o meu começo nesse conteúdo que é tão profundo, né, gente?
Infelizmente, eu ainda devo muitas leituras de Djamila Ribeiro, ainda devo leitura de Lélia Gonzalez, que eu quero muito ler e me cobro por não ter lido ela ainda, da Bell Hooks e de várias outras escritoras que, né, de repente eu não lembro do nome agora. E também queria falar para vocês de um livro que eu não tenho aqui comigo, que chama Vox, da Madeleine não. Eu vou colocar o nome aqui na tela, porque eu não vou me lembrar o nome dela agora, tá? Uma vergonha, porque eu até fiz vídeo já dela aqui. O vídeo tá aqui, o nome dela tá aqui, ó, tá? E o Vox conta também uma distopia, um futuro em que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia. E esse é um livro que dá uma angústia, porque as mulheres têm toda uma construção política envolvendo esses interesses de as mulheres falarem apenas 100 palavras por dia e a motivação nas escolas para que as meninas falem menos palavras possíveis. Né? No final do turno da escola, a menina que falou menos palavras, ela é presenteada. Então, essa censura gritante, né, a céu aberto do Vox, muitas mulheres passam hoje em dia. Né? E eu, como eu sempre falo, uma mulher branca, de classe média, talvez não tenha nem ideia de todas as censuras que as mulheres enfrentam. Hoje eu estava pensando que o dia de hoje não é um dia de parabéns, mas um dia de que tenhamos força para lutar. E que a nossa luta encontre caminhos e a gente siga nos nossos objetivos de mostrar que não somos minoria, na verdade, né, gente? É uma grande viagem isso, né? As pessoas negras não são minorias, nós mulheres não somos minorias, e que a gente não pode aceitar ser tratado dessa maneira. Eu tenho, assim, uma certa angústia de continuar falando aqui, porque, como eu falei, eu vou falar achismos, porque eu não tenho ainda leitura suficiente para falar mais profundamente do feminismo e do Dia da Mulher, mas eu não queria que ele passasse em branco aqui no canal. Eu espero que essas minhas sugestões de livro deixem vocês curiosas e curiosos e que os homens que talvez me assistam aqui estejam mais abertos para abrir mão dessa masculinidade que a gente sabe que é tóxica, desse patriarcado que às vezes não, que acaba pisando em cima da gente, e vejam que vão ganhar muito mais em ter, de fato, a gente do lado deles e caminhando juntos e de maneira igual. É um sonho, né? Uma ilusão aqui, mas quem sabe um dia a gente não consegue. Conseguiremos isso juntas. Nunca separadas, nunca divididas, nunca falando mal uma da outra, mas sim de mãos dadas. E como eu brinco, ninguém solta o mamilo de ninguém. Um beijo para vocês e até mais ler.